Olá, sejam todos bem-vindos! A ideia deste vídeo é disponibilizar informações e sugestões para quem pretende adquirir um imóvel por intermédio de leilão. Eu fui leiloeiro por mais de 10 anos, inclusive tive a oportunidade de prestar serviços como leiloeiro para a Caixa Econômica Federal. Então, nessa gravação, eu vou falar exclusivamente sobre os leilões da Caixa Econômica, tá? É óbvio, existem diversos leilões sendo realizados no Brasil, até por intermédio de outras empresas, e cada instituição financeira altera um pouquinho o procedimento, né, na condução aí do leilão. Então, é importante frisar que esse vídeo em especial serve para os leilões da Caixa Econômica Federal, tá bom? Então, pessoal, para quem tem acompanhado ou para quem está buscando um imóvel, né, já deve ter visto alguns anúncios falando sobre leilões e a possibilidade, inclusive, de arrematar imóveis com desconto muito expressivo. A Caixa Econômica Federal, não só a Caixa, outras instituições financeiras também, dispõe de milhares de ativos em todo o território nacional e alguns desses ativos, inclusive com descontos que podem atingir 75% do valor da avaliação. Ou seja, um imóvel, por exemplo, de 100 mil, nesse caso estaria sendo ofertado por 25 mil reais. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou falar sobre alguns pontos, né, que eu listei aqui, sendo aquelas principais dúvidas que geralmente os clientes têm no momento aí da participação do leilão. A primeira dúvida, né, que eu vou falar é com relação ao tipo de leilão, né? O que é um leilão extrajudicial e a diferença para o leilão judicial. O segundo é qual é a diferença do primeiro leilão, segundo leilão e licitações. No terceiro assunto, nós vamos falar sobre quem pode participar desse tipo de leilão. No quarto, as condições de pagamento. No quinto, o que fazer se o imóvel estiver ocupado. No sexto, quais são os ônus ou taxas associadas ao leilão, né? Ou seja, quais são as dívidas aí que eu teria que pagar, além do valor do imóvel. O sétimo, quais as penalidades para quem não honrar com os pagamentos após a arrematação. Oitavo, onde posso encontrar ofertas de leilões e sites de leiloeiros confiáveis. E por fim, o nono, o último assunto, é sobre a importância da leitura do edital. Então nós vamos aí no decorrer desse vídeo tratar de cada um desses assuntos, está bem? Vamos em frente então. Primeira pergunta: o que é um leilão extrajudicial e qual a diferença para os leilões judiciais? Então eu vou primeiro falar sobre os leilões judiciais, tá? No caso do leilão judicial, pessoal, isso ocorre dentro do sistema judiciário. Então, basicamente, quando uma pessoa move uma ação contra outra pessoa para ser ressarcida aí numa dívida, então, caso seja julgada e condenada essa segunda pessoa, né, julgada e condenada a pagar essa dívida, e caso não o faça, então o magistrado estabelece então que haja uma penhora de algum ativo dessa pessoa para que esse ativo então seja alienado, ou seja, vendido através de um processo de leilão, e com o valor da venda, então essa dívida é liquidada. Isso ocorre dentro dos leilões judiciais. Já no caso dos leilões extrajudiciais, nós temos no Brasil uma lei chamada Lei de Alienação Fiduciária, que é a Lei 9.514, que estabelece o seguinte, na verdade essa própria lei ela surgiu justamente para desafogar um pouco o sistema judiciário, ou seja, é um procedimento que já está estabelecido em lei, em que a instituição financeira
ao financiar um imóvel ou conceder o dinheiro para que alguém compre um imóvel através do financiamento, no contrato entre eles fica estabelecido então que, havendo inadimplência, a instituição financeira que emprestou o dinheiro, ela pode então mandar uma notificação para o devedor, e caso não haja o pagamento no tempo hábil, então a instituição pode iniciar o processo para a retomada do imóvel e depois o leilão do imóvel, tá? Então o leilão ele acaba sendo um procedimento obrigatório dentro desse processo, né? Obviamente que a Lei 9.000, a Lei de Alienação Fiduciária, ela já deixa inclusive quais seriam os procedimentos aí, né? E quais são os critérios que a instituição financeira precisa cumprir para a realização do leilão. Então, quando há algum descumprimento ou passa batido alguma etapa, então são naqueles casos, né, que os leilões são cancelados. Porém, isso é muito raro de acontecer, tá? Principalmente no caso dos leilões extrajudiciais. Então, a diferença aí, de forma resumida, é que no caso dos leilões judiciais existe uma determinação judicial, né, para que o ativo seja leiloado, e já os leilões extrajudiciais é um procedimento que ocorre por fora do sistema judiciário, tá bom? Segunda pergunta: qual a diferença do primeiro leilão, segundo leilão e licitação? Então, na Lei de Alienação Fiduciária, estabelece que no primeiro leilão o imóvel só pode ser alienado pelo valor da avaliação, tá? Caso não haja arrematação no primeiro leilão, então aí sim o imóvel passa para o segundo leilão, que ocorrerá aí geralmente em 15 dias, e aí sim o ativo é alienado pelo valor da dívida, tá? Diferente do valor da avaliação. Já o terceiro, né, vamos chamar de licitação, que é um termo mais comum adotado aí pela Caixa Econômica Federal, aí sim, nesse momento, que geralmente esse terceiro leilão ou processo de licitação ocorre aí num período, no intervalo de 45 dias após o término do segundo leilão, aí a instituição financeira já incorporou aquele imóvel ao patrimônio. Então, como ela já promoveu todas as etapas, né, e não houve arrematação ou a venda do ativo, aí a instituição financeira pode alienar, pode vender por qualquer valor, né? Obviamente que cada instituição financeira tem ali os seus próprios critérios, né, para a venda do ativo, mas a diferença então entre primeiro leilão, segundo leilão e licitação é que no primeiro leilão o imóvel é leiloado pelo valor da avaliação, no segundo pelo valor da dívida e no terceiro pelo valor aí estabelecido pela própria instituição financeira, tá? Uma outra questão também, porque geralmente as pessoas questionam, é o porquê em alguns casos o valor da avaliação está abaixo do valor real de mercado. Ocorre o seguinte: a instituição financeira ela promove a venda pelo valor da avaliação, mas é aquela avaliação que foi feita no momento em que o cliente, né, da instituição financeira emprestou o dinheiro para comprar o imóvel. Então, se o intervalo entre o financiamento, né, a abertura aí do financiamento e a dívida for muito alto, vamos dizer de 2, 3 anos, então obviamente que este valor, mesmo sendo considerado o valor da avaliação, ele vai estar defasado, porque o mercado imobiliário ele trabalha, né, ele valoriza assim de uma maneira muito mais acentuada, né, do que as correções, né, e juros. E também nós temos alguns casos de que o imóvel no segundo leilão acaba estando por um valor acima do valor da avaliação. E por que isso? É que, como já dissemos, no segundo leilão, o ativo, então, é alienado pelo valor da dívida.
Então, raramente, nesses casos, o valor da dívida, quer dizer que o valor da dívida ela está superior ao valor da própria avaliação do imóvel, tá? Então, é por isso que em alguns casos aí nós encontramos ativos no segundo leilão com um valor muito maior do que o próprio valor da avaliação do imóvel, tá bom? Terceira pergunta: quem pode participar desse tipo de leilão? Bom, então respondendo, pessoas físicas ou jurídicas maiores de 18 anos ou menores emancipados e representantes de empresas, tá? Nesse caso, né, é necessário apresentar a documentação como RG, CPF e comprovante de residência. É importante também destacar que é necessário, né, então, 2 cadastros. Um cadastro na empresa leiloeira ou junto ao leiloeiro que está conduzindo o certame, beleza? E o segundo cadastro é na própria instituição financeira, nesse caso a Caixa Econômica. Então, para quem for pagar o imóvel à vista, aí é necessário fazer esse cadastro depois de concluída a arrematação, né? Ou pode ser até antes, mas não existe uma obrigação antecipada aí para o cadastro na Caixa Econômica para participação do leilão, tá? É só se essa pessoa vir arrematar. Agora, para quem for fazer o pagamento ou até mesmo financiar ou utilizar o FGTS como meio de pagamento, aí sim é necessário fazer um cadastro antecipado numa agência da Caixa Econômica Federal, tá? Então, os senhores analisando aí os leilões em andamento, vão ver que alguns lotes é possível o uso do FGTS e também o financiamento, né? E aí nesses casos, então, em especial caso alguém pretenda arrematar o imóvel e utilizar-se do financiamento do FGTS, então é necessário um cadastro antecipado junto a uma agência da Caixa para a obtenção da carta de crédito. Tá? Então, ao invés, no término do leilão, ao invés de pagar o imóvel à vista, a pessoa então apresenta essa carta de crédito como meio de pagamento, tá bom? Quarta pergunta: condições de pagamento. Então, senhores, em alguns casos é possível arrematar o imóvel e pagá-lo com financiamento ou até mesmo o uso do FGTS. Então, geralmente no site dos leiloeiros estão expostos aí, né, quais são os lotes que permitem esse tipo de pagamento. Então, para quem for, recapitulando, né, para quem for utilizar-se do FGTS como meio de pagamento ou até mesmo o uso do financiamento, então é necessário que vá até uma agência da Caixa Econômica, faça um cadastro, né, uma abertura de conta e obtenha junto ao gerente uma carta de crédito. Então, com essa carta, a pessoa vai usá-la, né, como forma de pagamento. Então, respondendo à pergunta, né, as condições de pagamento de cada imóvel ou de cada lote pode variar, né? Isso varia de acordo com as condições processuais, ou melhor, as condições aí do próprio ativo. Isso porque em alguns imóveis, em alguns lotes, está ocorrendo uma discussão judicial, né, para ver se o procedimento do leilão está correto. Então, aí nesse caso, a Caixa Econômica não permite o financiamento ou a utilização do FGTS, né? O pagamento aí nesse caso é só à vista. Ah, mas e aí se eu pago o valor à vista e depois de pago o leilão é cancelado? Bom, aí nesse caso, se isso de fato aconteceu, o que é muito raro, tá?
É porque geralmente a Caixa ela acaba suspendendo os leilões por qualquer, vamos dizer assim, quando existe uma suspeita de que o procedimento ali não foi adequado no processo de consolidação da propriedade, então a própria Caixa já retira aquele lote do leilão. Tá? Ou quando existe também uma determinação judicial, né? A pessoa que está, o devedor, né, está questionando no sistema judiciário se o procedimento da retomada foi adequada, aí nesse caso a própria Caixa já notifica o leiloeiro para retirar aquele determinado lote. Mas se isso não acontecer, então nesses casos o valor é só à vista. E se porventura o leilão de fato lá na frente ser cancelado, então aí o comprador recebe o dinheiro de volta, tá? Do valor principal, inclusive a remuneração, aí, a comissão do leiloeiro também. Quinta pergunta: o que fazer se o imóvel estiver ocupado? Bom, esse talvez seja aí o maior temor, né, de quem pretende participar de um leilão, né, inclusive nos casos da Caixa Econômica Federal. Agora, é importante destacar, senhores, que os imóveis da Caixa, né, são retomados de acordo com a legislação, né, pertinente, né, da própria Lei de Alienação Fiduciária. E na legislação, na própria lei, estabelece que uma vez o ativo sendo alienado ou leiloado, o ocupante, né, o que geralmente é o próprio devedor, tem que sair do imóvel em até 60 dias. Tá? Agora, nem todos entendem dessa legislação, né? Então, o que fazer depois com relação ao ocupante, né, caso ele ainda permaneça no imóvel após a arrematação? Então, o que geralmente nós recomendamos para os nossos clientes ou quem busca esse tipo de informação é um acordo, né? A gente propõe que faça um acordo com o ocupante, né? Então, chega lá, verifica qual é a situação, se é o ex-mutuário, né? Ou se é o inquilino, né? Ou aí nesse caso, tratando-se de inquilino, é importante respeitar o contrato de aluguel vigente, né? Desde que esse contrato esteja averbado na matrícula, tá? Agora, o acordo que geralmente as pessoas propõem é no sentido de que, olha, eu te dou aí mais alguns dias, né, e te ajudo, colaboro aí com a mudança, né, o pagamento de 2 ou 3 meses, ou seja, é um acordo extrajudicial entre você, comprador, ou o senhor ou a senhora, né, compradores, arrematantes, e o ocupante, tá? Então, geralmente isso funciona. Mas e a questão judicial? Isso é importante também deixar claro que esse assunto quanto à desocupação após a arrematação já é um assunto pacificado aí nos tribunais brasileiros, né? No sentido de que a lei ela é clara nesse sentido de que uma vez leiloado a pessoa precisa sair de lá. E aí, em último caso, né, caso tenha aí vamos dizer, a resistência por parte do ocupante em sair do imóvel, aí existe a necessidade, né, de entrar com pedido na justiça para desocupação do imóvel, tá? E obviamente ser ressarcido aí do prejuízo que teve, né, entre a participação, a compra do ativo até a ocupação definitiva, tá? E nesse caso em especial, caso os senhores encontrem uma resistência por parte do ocupante na desocupação do imóvel, então nós recomendamos aí que consulte um advogado especialista na área para lidar com esse assunto, tá joia? Sexta pergunta: quais os ônus ou taxas associadas ao leilão? Bom, nesse caso, e aí eu me refiro aos leilões da Caixa Econômica, além do valor principal, né, da arrematação, o usuário, né, o arrematante, também vai arcar com a comissão do leiloeiro, que é de 5% sobre o valor arrematado, ok? Além deste valor, dessa comissão,
A Caixa Econômica Federal, em alguns casos, ela inclui também para que, isso, e essas condições estão no próprio edital de venda, ela deixa a critério do arrematante o pagamento de eventuais débitos de condomínio em atraso, se tratando, obviamente, de imóvel dentro de um condomínio, ou impostos em atraso como o IPTU. Tá? Então, antes de participar do leilão, né, é importante esclarecer com o leiloeiro, né, ou até mesmo realizar a leitura do edital para ver se naquele imóvel específico, além do comissionamento do leiloeiro, tem outros ônus aí que seriam de responsabilidade do arrematante. Tá? Sétima pergunta: quais penalidades para quem não honrar com o pagamento após a arrematação? Bom, no caso dos leilões da Caixa Econômica, geralmente no próprio edital já estabelece aí quais seriam as penalidades. Tá? A Caixa costuma aplicar uma multa em cima do arrematante inadimplente. Agora, não deixa de ser uma fraude, não deixa de ser um crime participar do leilão e não honrar com os pagamentos. Inclusive, no próprio Código Penal brasileiro, no artigo 358, estabelece o seguinte: quem impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito à pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Bom, aí nesse caso, obviamente que depende também de acionar o sistema judiciário para que aplique então essa penalidade contra o fraudador. E aí, obviamente, nós estamos falando de fraude, né, em leilão. Agora, nos casos aí da Caixa Econômica, existe sim essa penalidade que geralmente é mencionada no edital, né, a aplicação de uma multa, além de que a própria empresa leiloeira ou os leiloeiros, né, é importante frisar que o leilão é feito na pessoa física dos leiloeiros que utilizam de empresas leiloeiras, da infraestrutura de empresas leiloeiras para a promoção do certame. Então, esses profissionais podem sim também mover uma ação contra o inadimplente para ser ressarcido aí do valor não pago do comissionamento. Oitava pergunta: onde posso encontrar ofertas de leilões e sites de leiloeiros confiáveis? Bom, se o interesse for para os leilões da Caixa Econômica, no próprio portal da Caixa tem um link que a pessoa é direcionada então para as ofertas, né, e quais seriam os imóveis que a Caixa dispõe naquele momento em processo de leilão. Inclusive, ali no próprio portal da Caixa, ela informa qual é o leiloeiro ou a casa leiloeira, né, que geralmente os leiloeiros se reúnem numa determinada casa leiloeira, e aí os senhores então, através do próprio portal da Caixa, que eu inclusive vou disponibilizar o link aqui, os senhores então conseguem visualizar quais são os leiloeiros que estão promovendo os próximos leilões. O que nós temos hoje, nesse momento, é a empresa Globo Leilões, que é a empresa que está promovendo aí diversos leilões da Caixa. Mas não é a única, né? Tem outras empresas também e ali no próprio portal, então é possível localizar. Agora, sites de leiloeiros confiáveis, isso é uma cautela que quem for participar do leilão deve tomar, porque está havendo, infelizmente no Brasil, né, uma fraude, uma quantidade de fraude com leilões falsos muito grande, né, reflexo da nossa desigualdade social, né, que as pessoas acabam então migrando para esse tipo de crime. Então é uma cautela que todos devem ter. As informações oficiais com relação aos leiloeiros geralmente são disponibilizadas no site das juntas comerciais, que são o órgão, né, competente para
conceder o título do leiloeiro e fiscalizar a atividade do leiloeiro. Então, a relação dos leiloeiros estaduais, né, porque a jurisdição do leiloeiro é o estado onde ele atua. Então, geralmente, no próprio site da Junta Comercial dos Estados, ali, então, as juntas dispõem, né, apresentam a relação dos leiloeiros credenciados. Isso é muito importante, tá, citar aqui, né, e mencionar que, infelizmente, está ocorrendo uma quantidade expressiva de sites. Existem hoje no ar aproximadamente uns 2.000 sites falsos no ar, tá? Então é muito importante que, antes de participar do leilão, o usuário, né, o interessado, verifique se de fato aquele site ou aquele leiloeiro existe, né? Ou até mesmo pode existir, o fraudador pode até usar os dados do leiloeiro sem que ele saiba, né? Está anunciando, está sendo realizado por leiloeiro X, mas os senhores verificando o edital e fazendo uma consulta básica, né, e visitando inclusive para ver se aquela empresa existe, já é possível aí detectar se aquela determinada empresa ou aquele determinado leiloeiro existe ou não, tá joia? Então esse é um cuidado aí que todos devem tomar para evitar cair numa eventual fraude. A importância da leitura do edital. Muito bem, senhores. Então, esse é o último assunto, né, que nós vamos tratar nesse vídeo. A leitura do edital, ela é fundamental e obrigatória para todos aqueles que pretendem participar dos leilões, tá? Por quê? Cada leilão, ele é diferente um do outro, né? Alguns, o arrematante acaba assumindo determinados ônus, existem ali algumas condições diferentes de um leilão para o outro, como, por exemplo, o pagamento de ônus, o critério de credenciamento para participação do leilão. Então, o edital dos leilões, é por isso que é obrigatório, inclusive, dentro dos leilões, a publicação do edital, para que essas regras estejam bem claras para quem for participar. Então, acaba tendo uma importância enorme aí o estudo antecipado do edital antes da participação do leilão, tá? Para que evite aí participar do certame sem ter as devidas condições para participar do leilão. Então, destacamos aqui a importância da leitura do edital, pois é neles que estarão aí todas as regras que vão definir aquele leilão específico. Bom, senhores, perguntas esclarecidas. Com isso, então, eu encerro a gravação desse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui do início e assistiram do início ao fim. E peço, por gentileza, se você gostou do conteúdo, que curta o vídeo, né, para que possa ter uma abrangência maior. E também acione o alerta, o sininho aqui no YouTube, para que possa estar recebendo um informativo quando a gente subir novos vídeos explicando aí o procedimento dos leilões no ar, tá joia? Muito obrigado a todos, tenham todos um excelente dia.